vamos dar as mãos, pois a é forte no sentido do amor, no sentido da bondade, da humildade, você consegue perdoar. Mas se o orgulho é maior, a vaidade e o egoísmo, aí eu não consigo. Aí a fraqueza moral faz a gente não perdoar. Bem, falamos do perdão. Aí Joana nos vem dizer a respeito da questão da culpa e do auto-perdão. Toda vez em que a culpa não emerge de maneira consciente, ou seja, quando eu tenho um sentimento de culpa e não trabalho ele, não jogo ele para fora para trabalhar, para pensar, para dialogar, não desabafo com as pessoas, não procuro entender esse processo do meu sentimento de culpa, o que ele vira? São liberados conflitos que mascaram, levando a inquietações e sofrimentos sem aparentes causas. A pessoa passa a sofrer desde uma alergia, problemas de estômago, problemas de ordem psicossomática, ele vai no médico, tem uma dor de cabeça que não existe essa dor de cabeça. O que será que aconteceu? Ah, meu Deus, eu estou com um espírito aqui encostado em mim. Pode até ser um problema do espírito que realmente está junto de você. Aí você vem no centro, faz a desobsessão e não melhorou. O que aconteceu? Você está com um problema de ordem psicossomática. Esse problema é de ordem emocional. Você tem um sentimento de culpa, se culpou por alguma coisa, por alguma determinada situação e não soube resolver aquilo. Ou seja, não soube se perdoar, não trabalhou e ele vem em forma de sofrimento, de angústia, de depressão e assim por diante. Todas as criaturas cometem erros. Esse é o primeiro aspecto que a gente tem que aprender para o auto-perdão. Eu cometo erro. A gente nunca pode ser perfeccionista no sentido de achar, eu nunca vou errar. Porque quando a gente estabelece para nós mesmos que a gente nunca vai errar, aí fica difícil realmente viver uma vida com felicidade, com tranquilidade, com harmonia, com equilíbrio, ter uma boa autoestima. Por quê? Porque a pessoa cobra demais de si própria. Vou dar um exemplo para vocês de pessoas que se cobram muito. Não estou aqui para condenar ninguém, gente. Mãe faz tudo o que pode para o filho. Mas às vezes as mães se cobram demais. Já observaram que quando um filho acontece alguma coisa, o homem é mais relaxado nesse sentido, né? O homem não fica se cobrando, né? Não estou dizendo que o homem está certo e que a mulher está errada, não. Mas a mãe poderia tranquilizar um pouco mais o seu coração, o seu sentimento, de entender que ela fez tudo o que podia. Se ela fez tudo o que podia, e mesmo assim o seu filho está cometendo algum deslize, ou seguir pelo caminho da droga, ele está mexendo com droga, está acontecendo alguma coisa, você fez tudo o que podia, não se culpe por isso. Foi uma escolha do Espírito. Lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz esse questionamento. Se os pais fizeram tudo o que podiam para a educação dos filhos, não desleixaram em momento algum, mas mesmo assim o seu filho segue por um caminho errado, o que eles devem fazer? Os espíritos superiores respondem que devem entregar nas mãos de Deus, para que Deus possa, então, tomar as devidas providências em relação a esse espírito. Porque antes de ser nossos filhos, os nossos filhos são filhos de Deus, são nossos irmãos. E eles sabem o melhor caminho para resolver a questão da educação. E existe um processo chamado dor. A dor sempre encaminha o espírito rebelde de novo ao caminho do bem, de volta ao caminho da lei de Deus. O processo da dor, ele é para todos nós. Pode parecer ruim, mas é o melhor para a nossa própria evolução cristã. Então, todas as criaturas cometem erros de maior ou menor gravidade, alguns dos quais são arquivados no inconsciente antes mesmo de passarem por uma análise de profundidade em torno dos males produzidos, seja de referência à própria pessoa ou a outra. Aí vem um detalhe importante. Cedo ou tarde, ressumam, quer dizer, aparece, vem à tona de maneira inquietadora, produzindo mal-estar, inquietação, insatisfação pessoal, em caminho de transtorno de conduta. A culpa é sempre responsável por vários processos neuróticos que deve ser enfrentada com serenidade e altivez. Culpa todos nós temos, não deveríamos ter, mas a gente tem. Então a gente tem que aprender no dia a dia a substituir a palavra culpa por responsabilidade. Não tem que lembrar, foi culpa minha. Não, responsabilidade minha. Eu sou responsável pelos meus atos, eu sou responsável por isso.
Eu já fiz uma palestra uma vez aqui sobre a questão da culpa, mas só dando uma reforçada aí. Na verdade, a culpa, ela, ao longo de muitos e muitos séculos, ela foi reforçada pela Igreja Católica, que acreditava de uma forma piamente que a culpa, o pecado, tinha que ser reforçado na nossa mente para que a gente se sentisse culpado. Eu sou culpado, eu erro, eu sou culpado por isso, eu sou um pecador. A pessoa repete muitas vezes, se não está certo, tem que dar uma chicotada para poder resolver o problema. E a gente sabe hoje que o Espiritismo nos ensina que esse não é o caminho. Não é através de flagelações que você vai fazer o processo da reforma íntima, da autotransformação. Esse processo é um processo de auto-amor. Eu preciso me amar, eu preciso trabalhar interiormente, me conhecer para resolver o problema da culpa. O Espiritismo tem uma dica muito boa, lá na questão 919 e 919A. 919, Kardec pergunta: qual o melhor caminho para o homem alcançar a sua autorrealização? Os Espíritos Superiores respondem: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Aí o Kardec fala, reconhecemos a sabedoria de todas essas palavras, mas a dificuldade está em conhecer, como conhecer a nós mesmos. Aí Santo Agostinho é quem responde a pergunta. E diz assim: fazei como eu fazia enquanto estava na terra reencarnado. Todos os dias eu fazia um balanço da minha existência, fazia um balanço do meu dia, verificava o que eu tinha feito de bom, de ruim. Se aprovesse a Deus me tomar nesse dia para o mundo espiritual, será que a minha consciência estava tranquila? Ele diz, faça vários questionamentos, várias perguntas. É o que Joana de Ângeles chama de autoanálise. É importante para a gente poder trabalhar essa questão da culpa, da autopiedade, da autocompaixão, porque a gente gosta demais. Quem é que não adora se sentir vítima? E sabe quem é que mais incentiva a gente a ser vítima? Os pais. Quando a criança comete um erro, uma falha, a mãe e o pai, coitadinho, passa a mão, aí fica se sentindo vítima. Ao invés de você corrigir a criança com energia, com austeridade, você passa a mão e o ser humano cresce daquele jeito, se sentindo vítima. Aí vem a autopiedade, a autocompaixão. Então, tudo que acontece no mundo é culpa dos outros. É os outros que são culpados. Aí eu começo a arrumar culpa para tudo. Se é católico, ele vai dizer que é culpa do demônio, né? Se é evangélico, é culpa do demônio. Se é espírita, não tem demônio no espiritismo. Então é culpa de quem? Do obsessor. Não é? Se curou da obsessão, aí já é Deus. Deus é culpado. Eu estou assim porque Deus é culpado. E aí você vai arrumando. Não é Deus mais, agora é a mulher. A mulher é que é culpada por isso. É a esposa. É minha esposa que é culpada por eu estar desse jeito aqui. Olha, precisamos mudar esse foco, porque isso aí é o grande problema nosso. Autocompaixão, autopiedade, a gente tem que fazer de vítima. O papel de vítima sempre é muito ruim. E aí a gente não consegue praticar nem o perdão e nem o auto-perdão. Olha o que diz aqui, Joana ainda. Todos podem errar. E isso acontece a miúde, tendo o dever de perdoar-se, não permanecendo no equívoco, ao tempo em que se esforcem para reparar o mal que fizeram. Muitos males são ao próprio indivíduos feitos, produzindo remorso, vergonha, ressentimento, sem que haja coragem para revivê-los e liberar-se dos efeitos danosos. Então todos erramos, vamos errar ainda muitas vezes, mas a gente tem que se aceitar como é. Vamos já partir para o encerramento, que o nosso tempo já está esgotado aí. Então, Joana fala da questão da terapia do auto-perdão. O que é essa terapia do auto-perdão? Não existe a terapia do passe, as terapias alternativas, a terapia do abraço, a terapia dos medicamentos naturais, da fitoterapia e assim por diante, né? Tantas terapias no mundo, mas existe a terapia do auto-perdão também. Como é a terapia do auto-perdão? A terapia moral pelo auto-perdão impõe-se como indispensável. Olha só a palavra, indispensável para a recuperação do equilíbrio emocional e o respeito por si mesmo. Equilíbrio emocional e respeito por si mesmo. Torna-se essencial, portanto, uma reavaliação da ocorrência. Um exame sincero e honesto em torno do acontecimento. Exame sincero e honesto. Vamos lembrar de Santo Agostinho. Eu errei, cometi uma falha, eu tenho que sentar comigo mesmo e bater um papo. Pois Antônio, você fez aquilo. Vamos conversar agora. Você está na cama, sozinho, 10 horas da noite livre, abrir o evangelho, fazer uma prece, pedir o meu anjo da guarda e falar, agora vamos conversar nós dois aqui.
Ou se preferir diante do espelho, tem gente que prefere, olha para o espelho e vai conversar, né? Fazer uma autoanálise, uma avaliação sincera. Diluindo racionalmente e predispondo-se a dar-se uma nova oportunidade, de forma que supere a culpa e mantenha-se em estado de paz interior. O auto-perdão é essencial para uma existência emocional tranquila. Quem não se perdoa não consegue ter uma existência emocional e tranquila e uma relativa felicidade. A pessoa está sempre se culpando, está sempre intranquila. Ele pode ter carro, casa, ele pode ter fazendas, pode ter uma condição muito boa, filhos, esposa, marido, uma família maravilhosa, e ser uma pessoa que não tem tranquilidade íntima. Onde ele estiver, ele está intranquilo, porque não conseguiu se resolver com si próprio. E aí vem, finalmente, a última slide, né? Reparação dos erros. Todos têm o dever de perdoar-se, buscando não reincidir no mesmo compromisso negativo, desamarrando-se dos cipós constringentes do remorso. Seja qual for a gravidade do ato infeliz, é possível repará-lo quando se está disposto a fazê-lo, recobrando o bom humor e a alegria de viver. Importante, gente, por mais hediondo seja o crime que você tiver cometido, a falha que você tiver cometido, você nunca deve falar, eu sou a pior pessoa do mundo. Muitas pessoas suicidam por causa disso, porque não conseguiram se perdoar. O suicídio não é caminho para ninguém, não é porta de felicidade, nem é solução de problema algum, pelo contrário, vai complicar muito mais, porque o espírito vai sofrer muito mais no plano espiritual. Então, a gente tem que se perdoar, e não importa a gravidade do erro. Poxa, você cometeu um aborto, é um erro grave, sem dúvida, perdoe-se. Mas agora, parta para uma nova oportunidade. Você já perdoou, corrija o erro. Você tem condição de ter um filho, dê a oportunidade ao espírito de voltar novamente. Não tem mais jeito? Adote uma criança. Foi você que incentivou a jovem a praticar o aborto? Agora você deve abraçar essa jovem e juntos construir um lar. Ela não tem condição de ter filho? Junto com ela, adote uma criança, repare o erro, procure fazer algo de positivo. E assim, todos os erros a gente tem que fazer dessa forma. É a dica de Joana. Então, seja qual for a gravidade do ato infeliz, é possível repará-lo quando você está disposto a fazê-lo, recobrando o bom humor e a alegria de viver. Em face do auto-perdão, da necessidade de paz interior inadiável, surge o desafio do perdão ao próximo, aquele que se tem transformado em algoz, em adversário contínuo da paz. Se eu me perdoo, também consigo perdoar o meu próximo. Aí Kardec diz assim, lá na pergunta 269 do Livro dos Espíritos: aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas, não o obtém, senão mudando de conduta. Eu só consigo o perdão de Deus se eu mudar. Finalmente, vamos lembrar de Jesus e do perdão. Ele disse certa vez a Pedro: Pedro perdoará 70 vezes 7 vezes, ou seja, ilimitadamente, não tem um limite para perdoar. Sede misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai Celestial. E Jesus não só falou, como ele próprio deu exemplo, porque foi perseguido, caluniado, traído, abandonado, e lá na cruz ele foi capaz de dizer a toda a humanidade: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Muita paz a todos, muito obrigado. Vamos dar